Sejam muito bem-vindos ao nosso laboratório de ideias. Hoje a gente vai dissecar uma das situações mais traiçoeiras e fascinantes do poker pré-flop, o confronto direto entre o small blind e o button. É um clássico. E sempre complexo. E o material que a gente tem em mãos propõe uma estratégia que é, para dizer o mínimo, radical. Joga fora o manual antigo de cautela, sabe? Totalmente. É uma abordagem de agressão pura. Exato. Nossa missão aqui é entender a lógica por trás dessa audácia e montar o quebra-cabeça de quais mãos usar em cada momento. Então, vamos direto ao ponto. Para começar, qual é o fator central que define toda essa estratégia do small blind quando ele enfrenta um aumento do button? Olha, o pilar de tudo é aceitar a realidade da situação. E a realidade é brutal. Que é? Você está fora de posição, pelo resto da mão, e contra o jogador que teoricamente tem o range mais amplo e agressivo da mesa inteira. Qualquer erro seu é amplificado, qualquer acerto dele é maximizado. Exatamente. Essa desvantagem posicional é tão esmagadora que os materiais modernos argumentam que jogar de forma passiva é o mesmo que sangrar fichas lentamente. Então a resposta é a agressão. Por isso, a estratégia que emerge é o que a gente chama de fortemente polarizada. Ou você tem uma mão para ir para a guerra, ou você joga a toalha. Não existe meio termo. Isso é forte. Não existe meio termo. E isso me leva a uma questão que para mim é o coração dessa estratégia. O Big Blind, que também está fora de posição, paga um monte de apostas. Mas a abordagem que a gente está analisando aqui simplesmente apaga a opção de call do dicionário do Small Blind. Por que essa decisão tão drástica? É uma decisão que parece extrema, mas na verdade ela é libertadora. Pensa comigo. Ok. O que acontece quando o Small Blind só paga? Ele investe dinheiro num pote que ele vai ter que jogar de forma reativa. Sempre respondendo ao que o button faz. Sempre. O button, que foi o agressor e tem posição, vai ditar o ritmo. Ele pode apostar no flop, no turn, no river, e aí ele coloca o small blind em decisões dificílimas a cada rodada. Pagar um aumento é como entrar numa briga e deixar o adversário dar o primeiro soco, e o segundo e o terceiro. Entendi. Você está sempre na defensiva, tentando adivinhar o que vem. Exatamente. Ao eliminar o call, a estratégia se simplifica e se torna mais poderosa. Você só tem duas opções: desistir, o fold, ou reaumentar, o 3-bet. E ao reaumentar? Você vira a mesa. Você rouba a iniciativa. Agora é o button que precisa tomar uma decisão difícil com as mãos mais fracas do range dele. Ah, claro. Mãos que ele usou só para tentar roubar os blinds. Isso. Um rei 7 suited, um valete 8 suited. Essas mãos agora estão numa situação péssima contra um realmento. Você transforma sua desvantagem posicional em pressão direta. É quase uma jogada de jiu-jitsu, usar a força do oponente contra ele mesmo. Gostei da analogia. Então a agressão não é só uma opção, é uma necessidade. Mas ser agressivo sem um plano é só... ser barulhento. Exato. Não é sustentável. Como essa agressão é organizada para não se tornar previsível? Supõe que não é só sair reaumentando com qualquer coisa. De forma alguma. Agressão sem método é suicídio no pôquer. O material que a gente analisou é muito claro sobre isso. A estratégia é uma máquina de precisão, dividida em 3 engrenagens que trabalham juntas. Ok. E quais são elas? A primeira é o seu, digamos, batalhão de ataque leve. As mãos de 3-bet bluff. Certo. A segunda é a sua infantaria pesada. O bloco de mãos de 3 bets com a intenção de pagar uma 4-bet. Uma 4-bet seria o bottom reaumentando de novo por cima da sua aposta, certo? A tréplica, digamos assim. Perfeito, é a tréplica. E finalmente a terceira engrenagem é a sua cavalaria de elite. As mãos do topo absoluto do range, com as quais você dá 3-bet pronto para colocar tudo no pano. E cada um desses blocos existe para proteger os outros. Isso mesmo, se um deles falha, a estrutura inteira desmorona. Certo, aqui é onde o negócio fica realmente interessante. Vamos desmontar essa máquina, começando pelos bluffs. A escolha dessas mãos não pode ser aleatória, né? De jeito nenhum. Que tipo de mãos são selecionadas para essa agressão calculada? A seleção é genial, porque não são mãos ruins, são mãos com potencial.
O material as organiza em categorias para ficar mais claro. Manda ver. Primeiro, as mãos de naipes diferentes, as offsuit, as valete, rei-dama e rei-valete. Ok. Cartas altas. Sim, com bons blockers. Depois, e aqui está uma grande parte da força, vem os ases do mesmo naipe, os suited, a sequência de As-9 até As-6 e também o grupo de As-4 até As-2. E por último, algumas cartas altas e médias do mesmo naipe, tipo o Rei 9, Dama 10, Dama 9 e Valete 9. espera um pouco. Você pulou o As-5 do mesmo naipe. Uhum. Ele parece que se encaixaria perfeitamente nesse segundo grupo, entre o As-6 e o As-4. Tem algo especial sobre essa mão? Excelente observação. O As-5 Suited é o agente secreto de toda essa estratégia. Agente secreto. Ele não está nesse grupo de blefe por um motivo muito, muito específico, que a gente vai desvendar daqui a pouco. Segura essa curiosidade. Ok, você me deixou intrigado. Mas, voltando às mãos que você listou, por que exatamente essas? Qual é a ciência por trás de escolher um Dama 9 suited para blefar, em vez de, sei lá, um Rei 10 offsuit, que parece mais forte? A ciência está em duas palavras: blockers e jogabilidade. Explica melhor. Blockers é a ideia de que as cartas na sua mão removem combinações das mãos do seu oponente. Se você tem um as, a chance dele ter as ou as-rei cai drasticamente. O que já aumenta a chance do blefe funcionar. Exato. Mas o fascinante é a segunda parte, a jogabilidade. Mãos como Dama 9 suited podem fazer sequências e flushes muito bem disfarçados. E o mais sutil, um Dama 9 suited não bloqueia tantas mãos do meio do range do button que pagariam a sua 3-bet. Entendi. Já uma mão como Rei-Valete, por exemplo, bloqueia Rei-Rei e Valete-Valete, as-Rei, mãos com as quais você adoraria que ele continuasse. Nossa. Então a escolha é um equilíbrio fino, é um blefe com um plano B e um plano C. Isso é outro nível de pensamento. Não é só sobre as suas cartas, mas sobre como as suas cartas interagem com o provável range dele. Ok, então essa primeira linha de ataque é com esses blefes inteligentes. Mas se você só fizer isso e apostar seus monstros, um oponente esperto vai perceber e começar a te atacar de volta. Com as tais 4 bets, exatamente. Como essa estratégia se defende disso? Qual é a espinha dorsal que sustenta essa agressividade toda? Essa é a pergunta de $1 milhão e a resposta está no segundo bloco de mãos. O range de 3-bet e call contra uma 4-bet. Esse é o muro de contenção. É um muro de contenção. Esse bloco é o que impede que sua estratégia seja facilmente explorada. Se você só reaumentasse com blefs e com um topo absoluto, o button poderia simplesmente reaumentar de novo com um range muito amplo. E te forçaria a desistir de todos os blefs. Você se tornaria transparente. Perfeito. Esse grupo intermediário impede isso. E que mãos formam esse muro? O que é bom o suficiente para aguentar o tranco, mas não bom o suficiente para querer arriscar a vida logo de cara. É um grupo bem robusto e até intuitivo. O material lista, primeiro, os pares médios e altos, de par de valete descendo até o par de 5. JJ, TT, 99 até 55. Isso. Depois, os ases suited mais fortes, que a gente não usou como blefe, as-dama, as-valete e as-10. Certo. Em seguida, as Broadway suited, as cartas altas do mesmo naipe, Rei-dama, Rei-valete, Rei-10, Dama-valete e Valete-10. E tem mais alguma coisa? Tem sim. Para adicionar potencial de fazer mãos gigantes, alguns conectores suited, tipo 10-9 e 7-6. Todas essas mãos têm uma ótima equidade contra o range que o button usaria para uma 4-bet. Elas são fortes demais para desistir. Faz todo sentido. É uma camada de defesa que torna a estratégia muito mais resiliente. Mas isso não parece complicado demais na hora do jogo? Com certeza. Tem que decorar 3 ranges diferentes só para essa situação? Para um jogador amador não seria mais fácil simplesmente desistir com a maioria e evitar o problema? É uma objeção super válida. No começo, é intimidador.
Quando eu comecei a aplicar isso, a parte mais difícil era ter a disciplina de reaumentar com uma mão como 7-6 suited. E ter que largar uma que parece mais forte. Exato, como um As-9 de naipes diferentes. É contraintuitivo até você internalizar a lógica. Mas a questão é, para jogar em níveis mais altos, evitar o problema não é uma opção. O button vai te atacar sem parar. Então é preciso estudar. Sim, exige estudo. Mas é o preço para transformar uma posição de fraqueza em uma de força. Isso nos leva ao topo da pirâmide. Já vimos os batedores e a infantaria pesada. E a cavalaria de elite. Ah, a cavalaria. Quais são as mãos que não têm medo, que buscam o all-in pré-flop para extrair o máximo de valor? Aqui, felizmente, não tem muita complexidade. É o topo absoluto do baralho. As, rei. Estamos falando dos 3 pares prêmio, as, rei e dama, e as 2 melhores mãos com cartas diferentes, as-rei suited e as-rei off-suit. Essas são as mãos com as quais o small blind fica absolutamente feliz em reaumentar. E, se o button der a 4-bet, ele simplesmente coloca todas as fichas no centro. É com essas mãos que você quer ser pago. Certo, o óbvio. Mas agora temos que resolver aquele mistério. O agente secreto. O I5 Suited. O material que a gente analisou coloca essa mão exatamente aqui, nesse grupo de elite que vai all-in. O que, à primeira vista, parece loucura. Parece, né? O mas com um kicker baixo ao lado de ases e damas. Qual é a mágica por trás disso? A mágica é que o A5 Suited é o híbrido perfeito para essa guerra específica. Pensa nele como um canivete suíço. Ok. Primeiro, a função mais óbvia. O As é o melhor blocker que existe. Ele corta pela metade a chance do oponente ter As e reduz muito a chance de ele ter As-rei. O que enfraquece o range de valor do bottom. Já de cara. Segundo, quando você vai all-in e é pago, o A5S tem uma equidade surpreendentemente boa. Ele pode fazer sequência, a famosa wheel de asa 5, e, por ser suited, faz o nut flush. Ele joga muito bem contra pares como o valete-valete ou 10-10. Ok, o blocker e a equidade fazem sentido. Mas isso ainda não me parece o suficiente para colocar ele ao lado de as. Qual é a terceira peça do quebra-cabeça? A terceira peça é a mais brilhante. Balanceamento. Balanceamento. Lembra que no nosso range de 3-bet bluff, nós temos As-4, As-3 e As-2 suited? Lembro, sim. Ao colocar o As-5 suited no range de all-in, você cria um pesadelo para o button. Quando você reaumenta, ele pensa, será que ele tem um blefe com um As fraco? Ou ele tem um As-5 pronto para ir all-in? Ou pior, um As-As. Uau! O As-5S serve como uma ponte entre seus blefes e suas mãos de valor absoluto. Ele torna toda a sua estratégia com As suited muito mais difícil de ler e, portanto, mais lucrativa. Ele protege os outros ases fracos. Ele é a peça que protege todos os outros As suited fracos que você usa para blefar. É por isso que ele é o nosso agente secreto. Uau! Isso sim é um aha moment. A inclusão de uma única mão muda a dinâmica de todas as outras. Então, deixa eu ver se consigo resumir a filosofia por trás de tudo isso. Vamos lá. Como o small blind está numa posição horrível, a única saída é a guerra total. Ou você desiste ou você ataca. Perfeito. E esse ataque tem 3 batalhões. Os batedores, que são os blefes inteligentes. A infantaria pesada, que aguenta o contra-ataque. E a cavalaria de elite, que vai para cima com tudo, liderada não só pelos generais óbvios como As e Rei, mas também por esse agente secreto, o I5 Suited, que confunde todo o campo de batalha. É isso. A analogia é perfeita, é exatamente isso. É uma estrutura de ataque e defesa projetada para anular as 2 maiores armas do button, a vantagem de posição e a liberdade de atacar com um range muito amplo. Você não está mais jogando o jogo dele. Você está forçando ele a jogar o seu. Fantástico. Vamos só recapitular os pontos-chave para fixar a ideia? Boa. Primeiro, a lógica de não dar call no small blind contra o bottom é para tomar a iniciativa. Ponto. A partir daí, a estratégia de realmento se divide em 3 blocos. Blefe, valor médio e valor premium. Exato. O de blefe com mãos como Rei Valete offsuit e As-4 suited. O de valor que aguenta o tranco com um par de 9 e Rei Dama suited. E o de valor que vai para a guerra com os monstros como As-Rei
E a peça de equilíbrio, o I5 suited. É uma máquina de precisão. Exatamente, uma máquina. E o mais interessante é que entender isso é apenas o primeiro passo, né? Isso levanta uma questão importante, um novo desafio. Qual? Agora que a gente mapeou em detalhes como o Small Blind estrutura esse ataque com as frequências e as tendências de cada um desses 3 blocos, a pergunta que fica no ar é: como o jogador no bottom deveria ajustar a sua própria estratégia de 4-bet para explorar as pequenas fraquezas e as tendências de cada um desses blocos? Essa é a próxima camada do jogo, a resposta ao contra-ataque.